Estou aqui para ranquear com você os conteúdos de fisiologia. Com certeza você vai sair aqui desse vídeo entendendo quais são os conteúdos que vão gastar mais energia para entender e quais são aqueles que de fato você tem que gastar energia porque eles aparecem muito e são recorrentes no Enem. Então se liga nisso porque vai te ajudar na caminhada de estudos com esses assuntos de fisiologia que são um dos mais recorrentes dentro do Enem e que são aqueles que são muito extensos, com uma riqueza muito grande de detalhes e de complexidade. Então, o meu objetivo aqui é destrinchar isso com você para que você tenha um caminho, um direcionamento claro para entender e seguir no estudo de fisiologia. Meu nome é Lucas, eu sou professor de biologia da plataforma da AM Academy e estou aqui para te ajudar com isso. Então, vamos lá. Começando aqui a fisiologia. Quando você pensa em fisiologia, você pensa já no equilíbrio do corpo. Porque para a gente funcionar, para a gente sobreviver, as coisas precisam estar em perfeito equilíbrio. Mas como é esse equilíbrio? Gente, quando você está aí no seu quarto, você está no ar-condicionado, você ligou ele em 21 graus. O que é que vai acontecer? Esse ar-condicionado vai dar uma disparada assim que você ligar e ele vai começar a trabalhar para deixar o ambiente em 21 graus. Ao atingir essa temperatura, ele meio que dá uma desligada. Ele fica ali ventilando, certo? E aí o que é que vai acontecer? Nesse momento de ventilar, ele vai deixar a temperatura do teu quarto subir outra vez para 22, 23, e aí ele dispara novamente e começa a trabalhar para baixar a temperatura para 21 graus. Então, teoricamente, com base no funcionamento do termostato desse ar-condicionado, ele vai ficar oscilando entre uma temperatura e a que você predeterminou. Concorda que isto é um equilíbrio, mas um equilíbrio que não está relacionado com um panorama constante, e sim um equilíbrio específico que está relacionado a um dinamismo entre dois máximos, tá certo? Um máximo, né, para cima e um máximo para baixo, que a gente poderia chamar de mínimo. No caso do corpo, a gente não necessariamente vai chamar de máximo e mínimo, mas sim dentro de um parâmetro específico. O ponto aqui é que o nosso organismo ele funciona do mesmo jeito que o ar-condicionado. Você vai sempre variar para baixo e para cima dentro de um parâmetro, dentro de um panorama específico. Então você está em equilíbrio dinâmico. E isso recebe um nome. Se você provavelmente já ouviu o nome homeostase. A homeostase corporal diz respeito a esse equilíbrio dinâmico que o nosso organismo vivencia, tentando controlar as variações do corpo através dos diferentes sistemas. Esse é o fundamento básico da fisiologia, é o equilíbrio do organismo, a homeostase corporal. E como é que ela faz isso? Movimentando e integrando os diferentes sistemas que nós temos. Então sempre lembra do encadeamento. Uma peça de Lego junta duas peças, eu formo uma estrutura, juntando várias estruturas eu tenho um bonequinho de Lego. Concorda? A mesma coisa com o processo do organismo. Eu tenho ali um órgão que executa uma função, um conjunto de órgãos que forma a estrutura de um sistema e um sistema em conjunto integrado com vários outros forma o organismo. Então você é o bonequinho de Lego, os sistemas são as estruturas de Lego e os órgãos são as pecinhas do Lego que a gente vai encadear para funcionalmente corresponder a esse equilíbrio dinâmico. Então como é que a gente consegue fazer isso? Nós vamos passear aqui pelos diferentes sistemas e vamos classificá-los de acordo com o grau de dificuldade para entender a complexidade e também vou adicionar algo a mais, a complexidade de cobrança desse conteúdo dentro do Enem. Então, olha só, função do coração. Quando você pensa em equilíbrio, você pensa já no seu coração. Se o coração está desequilibrado, a gente não tem muito o que fazer. E estou falando isso emocionalmente, estou falando isso fisiologicamente. Se o teu coração está em desequilíbrio, a bomba propulsora de funcionamento do teu corpo não está legal. O coração, ele tem a função básica de fazer o quê, gente? De bombear sangue para os nossos tecidos, para os nossos órgãos, para que eles possam ter o suprimento de gases e nutrientes que lhe é devido para poder conseguir funcionar. Com base nisso, entender aqui o nosso coração vai fazer com que a gente tenha o quê?
uma função que é fácil de se entender. Então, quando eu penso com você aqui, um nível de dificuldade para compreensão dessas estruturas, não é moleza, porque você tem uma grande quantidade de pequenas estruturas que você precisa conhecer, mas o funcionamento e a função do coração em si não são difíceis, certo? Você não precisa ter um gasto energético cerebral muito grande para você entender o que está funcionando aqui, o que está em jogo, certo? Então não tem um gasto muito grande para isso, tá? Então por isso a gente consegue incluir ali função do coração como um conteúdo de fisiologia muito fácil. Como é que esse conteúdo pode ser cobrado dentro do Enem? Ele vai vir cobrado dentro da parte de sistema circulatório, muito relacionado com a parte de vasos sanguíneos, de bombeamento e principalmente trazendo importantes nuances das atualidades. Então, questões de marca-passos, questões de problemas cardíacos, né? Então, teve uma questão recentemente, 2 anos para cá, do que eu estou gravando esse vídeo, que trabalhava uma especificidade embrionária do coração. Então, uma fenda que o nosso coração tem entre 2 compartimentos que deveria se fechar quando nós nascemos. Em algumas pessoas ela pode persistir, gerando mistura de sangue. Então, isso daí é uma atualidade, é uma complexidade, um aprofundamento ali dentro do conteúdo de coração, tá? Dentro do sistema cardiovascular. Então, é muito importante a gente ter ação, mas não é um conteúdo difícil e é bastante cobrado dentro de prova, tranquilo? Outro que a gente pode trazer aqui é o conteúdo de sistema excretor, que a gente pode trabalhar aqui como a função dos rins. A função dos rins é extremamente cobrada dentro do Enem. Sistema excretor é um conteúdo muito bom. É moleza? É claro que não. É um conteúdo que tem bastante detalhe, é um conteúdo que tem uma fisiologia complexa, principalmente quando eu vou olhar para o trabalho do néfron. A função dos rins é filtrar o sangue, retirando as excretas nitrogenadas, que são produzidas a partir do metabolismo, tá? De material rico em nitrogênio. Se ele vai fazer essa filtração, essa extração, ele precisa de uma unidade filtradora. E quem é a unidade filtradora do nosso rim? É exatamente o néfron. Se eu tenho a compreensão da fisiologia do néfron, que é a unidade funcional do rim, eu consigo entender na sua totalidade a função orgânica deste componente dentro do sistema excretor. Então, é um conteúdo que requer uma riqueza de detalhes muito grande. Por isso ele é um conteúdozinho ralado, principalmente porque a gente vai precisar de conhecimentos que interligam conhecimentos de sistema endócrino, por exemplo. Tem alguns hormônios atuando sobre esse processo de filtração, tem alguns hormônios controlando essas respostas, intensificando ou desacelerando. Então, é um sistema que carece de uma atenção bem legal com relação à função dos nossos rins, tranquilo? Então, se você pegou esses 2 sistemas que estão aqui, tem uma altíssima recorrência no Enem. Pegou essas 2 partes da fisiologia do que você tem que estudar para o Enem. Se você conseguiu pegar isso, vem comigo. Como eu já falei de sistema endócrino, é muito importante a gente puxar o que ele é e qual a importância dele para a gente entender vários outros sistemas. Quando a gente fala sobre sistema endócrino, eu quero que você pense no seguinte: pense numa grande empresa. Quando você tem vários departamentos que precisam funcionar, você precisa de um gerente para que ele possa ser a ponte de encontro entre todos esses departamentos e um ponto central que recebe informações de todas essas áreas e envia informativos para todas essas áreas, concorda? Então essa pessoa que recebe esse feedback e fornece feedbacks é o gerente que vai comandar e controlar todos os departamentos. O sistema endócrino é o gerente do nosso organismo. Ele é classificado, junto com o sistema nervoso, como um sistema de integração. Ele favorece essa integração com os outros sistemas no sentido de que ele recebe feedbacks, né, respostas desses departamentos, e ele envia também respostas de modulação.
intensificando o trabalho desses departamentos ou desacelerando ou inibindo o trabalho desses departamentos. Então, o sistema endócrino é também um sistema de integração que é ralado para a gente compreender. Por quê? Porque a gente precisa entender os pormenores dos seus órgãos, onde eles atuam e como é essa modulação que eles executam sobre os outros, tá? Então, sobre os outros departamentos. Então, basicamente, é estudar a vida do gerente e saber tudo que ele faz, para onde ele vai, o que ele manda e o que ele recebe de feedback. É basicamente isso, tranquilo? Então, o sistema endócrino é um sistema importante que tem uma recorrência alta, assim como as funções do coração e as funções do rins, certo? Então, a gente consegue entender sistema endócrino como um sistema que vai integrar vários outros sistemas. Como eu já adiantei um sistema de integração aqui para você, que é o sistema nervoso, é aquele que te deixa nervoso na hora da prova, nervoso na hora de conhecer o sogrão, né? Aquele sistema que realmente vai modular várias das suas respostas. E aí você vai perguntar o seguinte, professor, se ele é um sistema de integração, ele tem o mesmo papel do sistema endócrino. Perfeito. Olha só, o que é que o sistema nervoso faz? 3 passos para você nunca mais esquecer. A função do sistema nervoso é perceber, processar e responder. É isso que o sistema nervoso faz. Ele vai receber informações, gerando uma percepção do ambiente que te cerca. Depois ele vai processar essa informação, vai falar, caramba, onde é que eu tô? Espera aí, é isso aqui que está acontecendo? Sim. E aí ele vai programar uma resposta de execução para você. Então, pegando essa parte de integração, então como é que ele vai integrar todos os sistemas? Ele vai integrar a partir da percepção, ou seja, recebe, interpreta e responde. É isso que o teu sistema nervoso faz. Mas, professor, o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é uma rede de conexão que existe no nosso corpo, de uma forma geral. Então, imagine que você está fazendo uma construção de uma casa, certo? Quando o cara está construindo, o engenheiro ele vai fazer toda a parte elétrica e toda a parte de tubulação, beleza? Todas essas duas partes de construção, elas vão interligar todos os cômodos da casa, certo? Você tem a rede elétrica e você tem a rede de água. São as duas contas que a gente paga separado, a conta de água e a conta de energia. Todas elas têm acesso para todos os cômodos ou departamentos de uma casa. Todas elas levam água e trazem água de um canto, ou seja, leva e traz uma resposta, uma informação. E a energia elétrica também faz esse mesmo papel. Ele leva e depois ele traz, certo? Vai para a rua, volta para a rua, enfim. Você conseguiu compreender. Quando a gente pega sistema nervoso e sistema endócrino, a gente consegue compreender dois sistemas que têm essa função de receber respostas e enviar respostas. E nessa comparação que eu trouxe, o sistema endócrino é o sistema de água da casa e o sistema nervoso é o sistema elétrico do nosso corpo. Seja por função, porque todos os produtos do sistema endócrino vão ser liberados na corrente sanguínea, como se eu estivesse jogando algo dentro do cano mesmo. E o sistema nervoso ele vai ser a rede elétrica, porque eu estou falando aqui do impulso nervoso. Estou falando de conduzir eletricidade entre células. Beleza? Então, quando a gente fala, é exatamente isso. E aí eu quero que você pense, professor, mas são dois sistemas de integração entre os cômodos, entre os departamentos, mas eles têm velocidades e execuções bem diferentes. Olha só, se eu pego lá, ligo todos os interruptores da casa, mas eu tô com o disjuntor baixo, tá tudo desligado. No momento que eu ligar o disjuntor, tudo acende. Concorda? Resposta muito rápida, uma execução muito rápida. Já se eu fecho todos os canos da casa, fecho o registro geral, desculpa, e aí eu vou lá e abro todos os registros individuais de cada cômodo. Quando eu abrir o registro geral da casa, vai começar a jorrar água em todo lugar? Não. Vai demorar um certo tempo para que a água preencha todos os canos e com a pressão ela comece a jorrar para todos os cômodos, concorda? Principalmente quando a gente tem uma casa de primeiro andar, vai demorar um pouco mais a água subir até lá, certo? Então a gente conseguiu perceber dois vieses. Eu tenho duas formas de conexão e interligação de todos os cômodos da casa, mas com velocidades bem diferentes de execução, de modulação, de interpretação e de resposta. É exatamente o que acontece com o sistema endócrino e nervoso.
aquele que joga as coisas dentro do cano é mais lento do que aquele que conduz a eletricidade. Então, o sistema nervoso é a rede elétrica do nosso corpo. É muito rápido esse perceber, processar e responder. Então, quando eu preciso de respostas muito rápidas, de respostas que tenham que ter ali um tempo de ação muito curto, eu vou usar o meu sistema nervoso. Quando eu preciso de uma modulação, que ela leva mais tempo, quando eu preciso dar uma resposta ou interpretar uma informação ou pegar um feedback e respondê-lo, que eu preciso manter por mais tempo, eu vou estar falando aí de um processo mediado pelo sistema endócrino. Então, os dois integram, os dois recebem feedbacks e respondem, mas com velocidades e execuções diferentes. Só nessa pequena explicação que eu já te dei, eu já consigo adiantar muita coisa do início, né, do conhecimento sobre esses determinados sistemas. E o que é muito bom da gente entender? Que são sistemas que, apesar de ralados, tem um prazer muito grande da gente entender, porque eles são tops de linha, tá? Quando a gente fala sobre digestão e absorção, o fornecimento de energia para o nosso corpo funcionar, para esses sistemas todos conseguirem funcionar, eu estou falando de quê, gente? De comer. E essa comida ela tem que ir para algum lugar. Ela precisa passar por um processamento para que eu tenha acesso às peças do quebra-cabeça que eu preciso para construir o meu organismo, em termos de fabricação de estruturas, né, em termos de crescimento de músculos, em termos de fabricação de tecidos e assim por diante, e também de fornecimento de peças de energia, né, de combustível para as células funcionarem. Então, o processo de digestão e absorção ele é muito direto. Então, eu tenho aqui um assunto que é moleza. Mas aí, vamos lá. Eu gostaria de tirar ele da parte de moleza e botar ali para um assunto que tem um nível de complexidade um pouco mais alto. Por quê? Se a gente pensar no viés anatômico, então conhecer quais são as estruturas do sistema digestório e a sua função, é muito simples, é muito rápido. De fato, boca, esôfago, estômago, né, intestino, ânus, é muito fácil. Mas quando você vai para a parte de digestão, entender como é que eu consigo acesso a carboidratos, qual o processo dos carboidratos dentro do meu organismo, quando eu como um pedação de carne ou um pratão de ovo, para onde é que vai essa proteína, onde é que ela é digerida, onde é que ela é absorvida, você começa a dificultar um pouco o processo, porque são várias etapas para compreensão. Mas mesmo assim ainda é muito direto e não é tão difícil, não é ralado para você aprender isso, tá? Então é mais tranquilo. Então a gente pode encaixar aí dentro do fácil. Aí a gente chega no viés de quê? A regulação da glicemia. Quando você come, essa comida vai bater no teu estômago, vai bater no teu intestino, vai passar pelo processo de digestão e vai jorrar isso tudo para dentro da tua corrente sanguínea. Quando a gente está falando de carboidratos, de açúcares no geral, isso vai ser despejado lá na corrente sanguínea. Quando isso é despejado, o que é que acontece? O nível de açúcar no nosso sangue vai lá para cima. Então eu preciso de um sistema que controle o nível de açúcar no meu sangue. Então eu vou lançar mão de alguns mensageiros químicos, que são aqueles que entregam informações que vão passar por todas as minhas células de absorção e vão dizer assim: ei, tem açúcar demais aqui dentro dos vasos sanguíneos. Vamos dar uma baixada nisso aí? Dá para tu abrir a porta e botar esse açúcar para dentro? Dá. É como se eu tivesse numa boate, galera tá todo mundo lá fora, e o cara diz assim: ei, vamos tirar essa galera da chuva, bota todo mundo para dentro. Aí o cara diz: beleza, então. Abriu a porta, vai todo mundo lá para dentro. Mesma coisa, tá cheio de açúcar fora. Dá para entrar? Dá para entrar. Abre a porta da célula e bota todo mundo para dentro. Quem faz isso, gente? São os componentes do processo de regulação da glicemia. Ele é bem fácil de entender, porque ele está diretamente relacionado com a parte de sistema endócrino. Então, pegar esse combustível que foi fornecido no processo de digestão e absorção vai levar a gente a ter que regular a presença disso ou não na nossa corrente sanguínea. Quem faz isso muito bem, tranquilo. Quem não consegue fazer, sofre de um problema que é chamado de diabetes. Então, quando eu tenho muito açúcar no meu sangue e eu não consigo pegar esse açúcar e botar para dentro da célula por causa de algum problema com a regulação desse processo de glicemia, esse frasquinho que tem aí, ele tem o nome de insulina, né? Então, quando a insulina não está fazendo esse processo, não está batendo na porta da célula dizendo assim: ei, tem açúcar aqui, libera a entrada, eu vou ter um problema com a presença desse açúcar no sangue
e é uma doença, um quadro disfuncional que a gente conhece como diabetes. Beleza? Deu para pegar isso aí, né? Então até agora a gente só teve conteúdo ralado e conteúdo fácil, mas professor, não tem nenhum conteúdo de fisiologia que é moleza, não tem nada que seja moleza nessa parada aí. Rapaz, tem um conteúdozinho aqui que é moleza demais para você pegar melzinho na chupeta e chegar em casa e dizer para a mamãe assim: mamãe, não zerei porque é tranquilo demais, é bom demais. É o conteúdozinho de trocas gasosas. Então, quando eu pego ali trocas gasosas, é muito simples. O ar chega com uma grande quantidade de nutrientes ali, no caso de gases que a gente vai utilizar. Qual é o principal deles? O famoso O2, o oxigênio. Preciso dele para minhas células respirarem, fazerem a respiração celular. E o que é que vai acontecer? A troca gasosa nada mais é do que o oxigênio que está no ar passa para o sangue e o CO2 que está no sangue passa para o ar. Como é que isso acontece, gente? O oxigênio vai ser utilizado pelas células para a fabricação de energia e quando fabrica energia gera um produto, um resíduo, que é o CO2. E esse CO2 ele precisa ser tirado do nosso organismo. Por quê? Porque ele vai sendo acumulado na forma de ácido carbônico. Então ele acidifica o nosso sangue. Você quer ficar com sangue ácido? Não faz sentido. O sangue ácido vai trazer problemas para você em termos fisiológicos. Então, o nosso corpo vai ser especializado em quê? Pegar O2 para a célula respirar e pegar o CO2 que ela está produzindo como produto dessa respiração e liberar para o sangue não ficar ácido. Trocando em miúdos é isso. Esse conteúdo ele é molezinha, porque a gente vai entender alguns processos muito básicos e muito diretos. O detalhamento e complexidade desse processo, ele chega lá quando você entra na universidade. Então, se você estivesse na universidade, toda a fisiologia estava dentro de quebra-cabeça, velho. Porque fisiologia na universidade é quebra-cabeça com tudo, mano. É processo, é detalhe, é complexo, é uma infinidade de coisas. Mas a nível de Enem, o que você precisa para resolver uma questão é molezinha, melzinho na chupeta. Agora, quando tu chegar na universidade, pode pegar todo mundo aqui e fazer uma fila assim, quebra-cabeça. Vai quebra-cabeça e não tem outra. Beleza? Mas aqui a gente fica na moleza, tranquilo? De boa. Quando eu falei da respiração celular, eu falei da moeda de energia que o nosso corpo utiliza, o ATP. Então eu preciso de metabolismo energético. O que é um metabolismo energético, gente? É quando eu tenho o acesso a uma matéria bruta e eu preciso lapidar essa matéria bruta para poder utilizar o que está ali dentro. Vamos lá, trocando em miúdos. Você acha um diamante, extraiu o diamante ali dentro da montanha, beleza? Esse diamante sai todo feioso, ele sai todo cheio de impurezas e você precisa dar uma lapidada, uma limpada para você extrair aquilo e vender. Utilizar aquilo ali para um usufruto seu. A mesma coisa é o metabolismo energético. A gente recebe o material bruto, o combustível. Ali dentro tem energia, mas eu preciso quebrar isso aqui para encontrar a energia que está ali dentro. Então, o metabolismo energético vai ser o quê? Vai ser a quebra desses combustíveis para a liberação de energia. Quando essa energia é liberada, eu vou pegar ela e vou deixar ela dentro de uma caixinha que pode me entregar essa energia aonde ela for. Como assim, professor? Eu pego essa energia, quebrei. Imagina que eu estou ali gerando uma energia explosiva. Então, quebrei, a energia está ali. Rapidamente eu venho com a caixinha, eu pego essa energia e fecho a caixinha e coloco ela ali. Pronto. Quando eu precisar de energia, eu pego essa caixinha e conecto ela em outro lugar e ela vai lá utilizar essa energia para outra finalidade. Então, o metabolismo energético é isso. É extrair essa energia, armazená-la numa forma que eu possa levar para outros lugares e essa forma vai entregar energia onde eu preciso. Essa caixinha que armazena energia é o famoso ATP. Então, o metabolismo energético consiste em quebrar moléculas para liberação de energia, pegar essa energia, armazenar no ATP e esse ATP vai para onde eu quiser entregar essa energia. Tranquilo? É exatamente isso. É um quebra-cabeça porque os processos metabólicos intracelulares, ou seja, os processos de quebra de combustíveis para usufruto da energia dentro da célula, todos eles têm muitas etapas e são bem complexos, mesmo a nível de Enem. Quando você fala de ciclo de Krebs, que é a segunda etapa da respiração, ou quando você fala de ciclo de Calvin-Benson, que é a parte da fotossíntese, eu não tenho como entrar em muitos detalhes ali, mas eu tenho aulas específicas sobre isso dentro da AM Academy, que o link está aqui embaixo se você quiser ver. Então, não dá para a gente entrar nos pormenores, mas são etapas e etapas e etapas
numéricas e complexas que a gente tem que fazer e entender para poder ter uma compreensão geral da parte de metabolismo energético. Então, tanto aqui vai quebrar a tua cabeça para estudar para o Enem, quanto lá dentro da faculdade vai quebrar mais ainda, porque bioquímica metabólica é um terror para todo mundo. Mas se você já começa a dissolver ela desde agora, vai ficar fácil um momento. Posso dizer isso com toda certeza. Vamos lá continuar nossa classificação. Depois que eu peguei a parte de metabolismo energético, que tem a finalidade de fornecer energia para o funcionamento das estruturas corporais, a gente pode chegar na parte de contração muscular. A contração muscular, apesar da gente achar que é só o encurtamento de um músculo, né, para ele tracionar uma alavanca corporal e gerar movimento, que é, querendo ou não, algo fácil de se pensar e de se entender, os pormenores de como isso acontece é um pouco difícil. Então, eu classificaria a contração muscular como um conteúdo ralado. No sentido de que entender isso que eu falei aqui para você é simples. O que é a contração? É o encurtamento. Então, imagine que eu tenho uma corda. Se eu puxar essa corda, ela vai encurtar, certo? Quando ela encurtar, ela vai gerar movimento. Eu estou gerando tração. Então, ela vai puxar alguma coisa com ela. E aí o nosso sistema esquelético ele é todo organizado em alavancas, para que quando essa contração aconteça, ele puxe essa alavanca gerando movimentação. Exatamente isso que é, de forma geral e abrangente, a contração muscular. Mas quando eu vou para nível celular, isso acontece em cada uma das células do músculo. E isso vai acontecendo com todas elas em um bloco. E por isso eu tenho essa força que traciona de uma forma tão forte. Porque eu vou fazer essa força ser multiplicada por várias vezes, já que é um bloco específico. Tranquilo? Então, nesse nível, ela se torna muito mais difícil. Tá? Quando a gente passa da contração muscular, então peguei energia, peguei contração, tudo isso, no fim das contas, está relacionado com o controle nervoso dessa resposta. Eu preciso mandar esse comando, né, para o meu músculo executar essa movimentação. E a funcionalidade de condução elétrica do sistema nervoso que a gente conversou lá no início, ela depende da neurotransmissão. E aí, quando a gente vai entender a neurotransmissão, galera, isso dá um trabalho grande. Por quê? Porque você vai começar a entender a nível celular, primeiro, como uma célula pode receber ou transmitir esse impulso elétrico. Depois você vai entender os pormenores de cada uma das partes da célula que vão se alterando para que isso seja possível. E como ela transmite isso de uma célula para outra. Então, trocando em miúdos, você vai entender como os cabos elétricos do seu corpo, eles conduzem a eletricidade no fim das contas e passam essa eletricidade de uma conexão para outra. Porque todo o arcabouço de comunicação elétrica do seu organismo depende dessa característica, dessa célula que você está vendo aí, em transmitir, certo? Em transmitir esses impulsos elétricos. Se isso não acontecer, nada funciona como deveria, certo? Por fim, a gente tem 3 assuntos. Você está vendo aí 2 imagenzinhas que estão sem a foto, né? Foi um bugzinho que deu aqui. Mas 3 assuntos ainda restam sobre fisiologia para a gente classificar. Algum deles é moleza, professor? Nenhum deles é moleza. Só trocas gasosas vai ficar lá na moleza hoje. Só trocas gasosas. Então você já vê que fisiologia é um assunto que tem um nível de dificuldade mais alto. Por isso que eu estou te dando o caminho para seguir aqui. Então eu estou te dizendo quais são os que mais caem no Enem, como eles podem ser cobrados e o que eles representam dentro do conceito de fisiologia de uma forma geral. E aí a gente tem 2 conteúdos que estão diretamente interligados, que é a pressão arterial e a sua variação, e o controle dessa pressão arterial por alguns mecanismos. Todos eles quebram a cabeça, gente. Todos eles quebram a cabeça, não tem para onde. É difícil sim, mas não é impossível. Método e caminho certos podem te levar a compreender e a conseguir entender toda essa realidade de fisiologia. A pressão arterial significa o quê? Imagine o seguinte, você tem um cano específico na sua casa. Se você colocar muita pressão nesse cano, então, por exemplo, vamos imaginar que você achou a bomba d'água da sua casa, foi lá no botãozinho dela e aumentou a pressão. Ah, não está chegando água no 2º andar, eu vou aumentar a pressão. Aumentou. Só que o seu cano, ele é muito fino.
ele tem as paredes muito finas. Se você aumenta a pressão, o que é que vai acontecer? A água que está passando por ali por dentro, ela vai exercer uma força sobre as paredes do vaso que ele não está pronto para suportar. Consequentemente, o que é que vai acontecer com esse cano? Ele vai estourar, ele vai romper, certo? Então, a pressão arterial é a mesma coisa. O nosso coração é a bomba d'água da casa. Então, ela está ali pulsando para empurrar a água, que seria o sangue, para dentro dos canos, que são os vasos, certo? Então, quando esse sangue está passando dentro dos vasos, ele exerce uma força sobre a parede dos vasos. Se essa força for muito alta, a parede do vaso ela faz o quê? Ela rompe, ela estoura. Então, o controle e o equilíbrio da pressão arterial, ou seja, da pressão de sangue sobre a parede dos vasos, que são as artérias, ela é essencial para que nós possamos ter uma fisiologia em homeostase. E o SRAA é um dos mecanismos para controle da pressão arterial. Vou aqui destrinchar para vocês. É o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Não dá tempo para eu falar o que é isso dentro desse vídeo, mas está diretamente relacionado com o sistema endócrino. A renina é um hormônio, a angiotensina é uma proteína comunicadora e a gente tem aí a aldosterona, que também é um hormônio. Então a gente tem um conjunto de mensageiros que vão ajudar o nosso organismo a dizer assim: ei, a pressão está muito alta, faz alguma coisa para diminuir essa pressão. Ou então, essa pressão está muito baixa, faz alguma coisa para aumentar essa pressão. Então, essa modulação com base nesses comunicadores, né, que são esses componentes, vão estar auxiliando o quê? Esse aumento ou diminuição da pressão para, como no ar-condicionado, variar do máximo para o mínimo ou do mínimo para o máximo dentro de um equilíbrio dinâmico. Tranquilo? Então, o SRAA, esse sistema de mensageiros, renina, angiotensina, aldosterona, vão te ajudar a controlar a tua pressão arterial. E, por fim, você tem o sistema de defesa do seu organismo. E aí, é fácil entender sistema imunológico, é ralado, é quebra-cabeça. Para você pode ser quebra-cabeça, mas para outra pessoa possa ser fácil. Mas dentro de uma classificação mais robusta da biologia, eu diria que é no mínimo um conteúdo ralado. Por quê? Porque você tem muitos componentes, você tem atuações diferentes desses componentes, cascatas diferentes para combater um determinado micro-organismo, e você tem aí várias nuances que podem trazer dúvida por se parecer muito, certo? Então, sistema imunológico não é só anticorpo, não é só tomar vacina para não ficar doente, tá? Não tem nada a ver com isso. Tem um processo muito mais robusto de funcionamento e de fisiologia para que a gente possa entender. E deixa eu te falar, de todos esses aí que estão enralado, o mais importante é sistema imunológico, porque ele é o que mais cai no Enem. Mais cai no Enem. De todas as questões de fisiologia, 80% das questões de fisiologia no Enem são de sistema imunológico. Então, se você tem que gastar energia com alguma coisa nesse momento do teu estudo, seja no começo do ano, seja na tua reta final, gasta em sistema imunológico, que você não vai se arrepender. Tranquilo? Então, espero que essa classificação dos principais conteúdos de fisiologia tenha te ajudado a ter uma clareza maior de todas essas dificuldades, mas também de algumas conexões que a gente pode fazer e caminhar junto nesse processo. Qualquer dúvida, eu estou aqui com você até o fim. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!